Então conta um pouquinho pra gente, aí, como é que foi a sua trajetória, como que você começou na enfermagem obstétrica? Bom, eu iniciei todo o meu trabalho na enfermagem em Presidente Venceslau, nascida e criada lá. Me formei e trabalhei lá por 14 anos. E trabalhei do lado de lá, que eu falo assim, na atenção básica, onde as mulheres iniciam o pré-natal, iniciam todo esse cuidado. Então, eu conheço um pouco o lado de lá. E depois do casamento, acabei vindo para Prudente, acabei cursando a obstetrícia, a especialização em obstetrícia por gostar muito da área da saúde da mulher. Então, me especializei e atualmente trabalho no Hospital Estadual de Prudente, e aí eu vi muito mais de pertinho esse universo do parto, da assistência ao parto. Me encantei, me redescobri nesse momento, e agora eu falo assim que estou um pouquinho do lado de cá, né? Cuidando das grávidas no momento mais importante e único, que é o momento do parto e dessa assistência. É Então, verdade. iniciei desta forma e hoje estou atendendo mais as grávidas nesse atendimento de pré-natal e trabalhando lá no Hospital Estadual e de forma particular também, acompanhando as grávidas no serviço particular também. Ô Letícia, e qual que é o papel da enfermeira obstetra? Bom, uma coisa bem interessante primeiro de explicar a diferença o que é ser uma enfermeira obstetra, a obstetriz e o médico obstetra, né? Muitas Uhum. pessoas têm essa dificuldade de saber o papel de cada um. Então, nós temos a enfermeira obstetra, que é o quê? Aquela pessoa que cursa a faculdade, graduação de enfermagem por 4 anos e faz uma especialização em obstetrícia de 2 anos. Então, foi isso que eu fiz. Então, essa é a enfermeira obstetra. A obstetriz é aquela profissional que cursa só obstetriz. Ela estuda por 4 anos só obstetriz. E a única faculdade do Brasil que tem essa graduação é a USP de São Paulo. Então, essa profissional sai formada em obstetriz. Ela só pode atuar na assistência ao parto e gestação. Diferente da gente que podemos atuar em várias áreas, né? E o médico obstetra, que é o que cursa medicina e se especializa em obstetrícia e ginecologia, né? Nessa área. Uhum. E o nosso papel vem aí. O nosso papel, nós temos total autonomia de acompanhar um pré-natal de baixo risco inteiro e assistência do parto por completo e esse pós-parto. Então, a gente tem essa autonomia de conduzir essa gestante do começo ao fim, desde que seja um pré-natal de baixo risco. O que é isso? Ela não tem nenhum problema de saúde. É uma gravidez saudável, sem nenhuma intercorrência. Então, nós, como enfermeiras obstetras, podemos acompanhar o pré-natal, toda a assistência de trabalho de parto, o parto e esse pós-parto. Então, nossa atuação abrange a Do mesma área início ao fim. do início ao fim. Então, Que podemos legal. atuar desta forma. E qual que é o cenário obstétrico de O hoje? que a gente vê hoje, né? Então, assim, o cenário que a gente encontra devido a uns anos, né? Há muitos anos, a cesárea foi ganhando vamos dizer, um patamar muito alto, né? E os valores foram um pouquinho diferenciados porque a tecnologia chegou, os partos foram cada vez mais entrando para dentro do hospital. E a gente tem um índice muito alto de cesárea, e isso é alarmante e preocupante, né? O Brasil é o segundo em índices de cesárea. É uma taxa de chega a 57% de cesárea no Brasil. E o esperado pela Organização Mundial de Saúde é que essa taxa fosse de 15%. Então, é uma taxa Nossa. altíssima. E nada contra, eu costumo falar, a cesárea veio sim para salvar vidas, para salvar mãe, para salvar bebês, não podemos negar, mas quando ela é realizada sem diagnóstico adequado, desnecessariamente, ela pode pôr em risco, sim, a vida daquela mãe, daquele bebê. Porque estamos falando de uma cirurgia, né, Rose? E o que É. acontece? O cenário vem modificando, porque as mulheres foram se informando, foram se preparando para esse momento e vendo que, sim, o parto normal é uma via de parto segura, muito mais do que a cesárea, isso quando desnecessário uma cesárea. Então, esse cenário vem se modificando. Mas é muito difícil, né, assim, pelo menos do meu raio de pessoas que eu conheço várias que: "Não, eu quero normal, vou esperar", mas na hora H não teve jeito. O que a gente vê hoje e encontra? Eu falo que o início de tudo é essa mulher se informar e se preparar com profissionais de qualidades e com apoio e com estudo mesmo, né? Profissionais que tenham um embasamento
científico, sabe o que está fazendo e com responsabilidade. Então, o que a gente tinha num cenário anterior e às vezes a gente ainda encontra, tá? Essa mulher nem chegou a entrar em trabalho de parto, muitas vezes, né? Teve alguma cólica, alguns indícios e a gente escuta ainda muito de falar, nossa, eu não dilatei, não evoluí. Então, a gente tem um cenário, muitas vezes, que será mesmo que ela estava em trabalho de parto para poder ir para uma intervenção? Então, a gente ainda cai na questão de que vamos se informar, vamos se preparar, vamos ter uma equipe que apoie a sua decisão, independente qual seja, né? Independente da via de parto, que com certeza nós vamos ter um resultado de, não, realmente não era para ser e foi necessário um procedimento diferente. Então, o caminho para mudar isso é essa informação. É ela saber realmente se a indicação dela foi assertiva ou se a indicação dela foi inesperada ou se foi uma escolha mesmo, né? O meu mesmo foi uma escolha. Exatamente. E eu falo, tá tudo bem sobre isso, né, Rose? A questão quando a gente traz a via de parto, que é uma polêmica aí, não só do Brasil inteiro, que ela seja uma escolha daquela mulher e que seja respeitado. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Só que hoje nós temos normativas e diretrizes que mostram que, independente da via de parto, algumas coisas podem ser respeitadas daquela mulher. É verdade. Né? E daquele bebê. Então, os estudos vêm à tona de que algum cuidado pode ser modificado. E pode ser muito mais prazeroso para aquela mulher, seja o parto normal ou seja na via cesárea. E tudo que é natural, né, é o caminho ainda mais certo, né, Lê? É o fisiológico acontecendo, né? É esperar para ver se esse fisiológico vai acontecer. Este é o canal de cortes oficial do Com Rose Pode. Clica no link aqui embaixo, veja esse episódio completo e se inscreva para não perder nenhum outro episódio, tá bom?